Vamos agora falar sobre o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Disse que o país se prepara para uma possível agressão dos Estados Unidos em meio ao bloqueio de petróleo imposto por Washington. É outro destaque internacional que chega agora com a nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu. Oi, Luciana. Boa tarde. Oi, Carol, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Miguel Díaz-Canel fez um discurso diante da chegada de um comboio com ajuda humanitária para a ilha e ele disse que, diante das ameaças públicas de Donald Trump, Cuba não está de braços cruzados. Ele disse: reconhecemos que pode haver uma agressão a Cuba e que, diante disso, o governo cubano preparou um plano defensivo e não agressivo e que desse plano participaria toda a população cubana para defender a ilha diante de uma possível agressão dos Estados Unidos. Nos últimos dias, Miguel Díaz-Canel, que sucedeu Raul Castro no poder de Cuba, ele já tinha dito que no pior cenário há uma certeza em Cuba, que qualquer agressor externo vai se chocar com uma resistência inexpugnável. E nesse discurso, o presidente Miguel Díaz-Canel também afirmou que a liderança do governo cubano está unida, está tomando decisões coletivamente e que dessa liderança participa justamente Raul Castro, irmão de Fidel Castro, que foi presidente depois de Fidel e acabou passando o poder depois para Miguel Díaz-Canel, que é o atual presidente de Cuba. Lembrando que essa reação do presidente cubano acontece em meio a uma crescente pressão dos Estados Unidos. De fato, ele tem se referido frequentemente ao argumento de Donald Trump, que é justamente a economia cubana, e que ele afirma que quem provocou esse colapso econômico de Cuba foi justamente os Estados Unidos, com sua política de bloqueio e sanções econômicas, agravado ainda mais nesses últimos meses com o bloqueio imposto ao envio de petróleo para a ilha comunista. Os Estados Unidos passaram a impedir, depois da captura de Nicolás Maduro, passaram a impedir que a Venezuela continuasse mandando navios petroleiros para Cuba. A Venezuela, que era o principal fornecedor de petróleo para a ilha, e também ameaçou outros países, como o México, que também era um fornecedor de petróleo para Cuba, de aplicar sanções caso esses países continuem enviando petróleo. Então, o México, por exemplo, se restringiu a enviar somente ajuda humanitária e interrompeu o fornecimento de petróleo para Cuba. Cuba precisa desse petróleo para geração energética nas termoelétricas, está lidando com muita dificuldade com apagões já há vários meses. Esses apagões que agora estão sendo alvo, inclusive, de reação da população a focos de manifestações por descontentamento com essa situação em Cuba. Não foram muito massivos, mas é algo que é uma novidade em Cuba, onde há uma histórica repressão de protestos. Então, chama a atenção a população se manifestando e, então, Cuba está lidando com essa grave crise energética e o que os Estados Unidos espera é que essa situação acabe provocando o colapso do regime comunista, mas, segundo o governo cubano, isso não está em negociação, apesar de haver o reconhecimento de que há diálogo com os Estados Unidos. Segundo o governo cubano, não está em negociação a permanência de Miguel Díaz-Canel ou uma mudança do sistema político cubano, Carol. É Luciana Tadeu, trazendo destaque internacional aqui para a nossa programação. Obrigada, Luciana.